Então, como a gente fala de mesoderma novo, diafragma, o que vai acontecer? Na fase ativa, eu vou ter uma necrose. Né? Então, eu vou ter uma perda de força muscular. E o diafragma, ele vai estar dividindo a minha cavidade torácica da minha cavidade abdominal. E eu tenho, então, diferença de pressões. Se eu tenho uma fragilidade nessa minha musculatura, o que ele permite que faz? Permite com que meu esfíncter não funcione, porque essa diferença de pressão que faz cada víscera ficar no seu lugar certinho, no seu espaço. Se eu tenho uma frouxidão ali por uma necrose de hiperestresse, eu permito que que a minha cardia suba. E aí a minha hérnia de hiato. É a hora que acontece a hérnia de hiato. E aí, quando eu entro numa fase de resolução, esse diafragma, ele fica cheio de líquido, ele continua lácido. Eu vou começar a ter melhoras no diafragma quando eu estou em epicrise, que são as câimbras, que vai devolver o quê? O tônus dele, que é a PCLB só, que é o processo de reforçar essa tensão, só acontece na PCLB quando a gente fala em mesoderma novo. Então, o que vai acontecer? Eu me formo, então, a minha hérnia de hiato porque o meu diafragma está frouxo. Então, muitos pacientes procuram com sintomas gástricos, onde, na verdade, quem tem que ser trabalhado é o diafragma. Então, isso é um grande pulo do gato, a gente avaliar isso para ver como que está essa capacidade, devolver tônus para essa musculatura. Só que como eu devolvo o tônus se eu estou numa fase ativa que está necrosando? Qual que é o conflito mesmo, Fê, do diafragma? Ele pode estar acoplado ali, os focos são muito próximos do coração, então ele pode estar acoplado ao conflito do miocárdio, né, que é aquela sensação de angústia, né? Ou ele pode ser que eu perdi o ar, eu tranquei a respiração e ele paralisa daí, né? Então tem muito esse contexto. Por isso que pacientes que infartam, foco lá no miocárdio, tem paralisação de respiração, porque os focos estão muito próximos. Então o diafragma também paralisa. Só que concorda comigo, Fábio, como que eu vou trabalhar a força se eu estou numa fase ativa que está mandando necrose? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar esse meu paciente da fase do hiperestresse. Eu tenho que tirar ele dessa condição para que daí sim eu consiga trabalhar essa força diafragmática ali e devolver, então, essa qualidade e automaticamente, junto com as manipulações viscerais, com as manipulações ali de torácica, a gente vai conseguir reestruturar e esses sintomas vão sim melhorar de forma significativa daí. É importante a gente entender isso até para saber com qual tipo de técnica a gente tem que trabalhar, né? Se a gente precisa ativar o parasimpático ou o simpático. Então, a cãibra do diafragma que se você falou, ela é... Epicrise. Epicrise, que é o um soluço. Pico do simpático. Que é o soluço, são as apneias noturnas, porque isso normalmente acontece à noite, onde o pico do parasimpático é elevado, né? Não que não possa acontecer durante o dia, mas é muito mais comum acontecer durante a noite. Por isso que tem da predominância parasimpática, né? Isso, por isso que é muito comum as apneias noturnas. As apneias nada mais são que epicrises que estão acontecendo de pacientes que estão em recidivas e está tendo aquele pico ali de simpático tônico para dar uma drenada naquele edema. Porque quando a gente tem edema no corpo, a gente tem edema cerebral. Isso é um perigo. Então, o corpo faz uma epicrise para fazer essa drenagem de tudo isso. Lembrando que quando a gente tem canal coletor, todos esses sintomas se agudizam de forma extrema. O que é o canal coletor? É o rim, é o sentimento de solidão. Então, a função biológica do rim vai ser a retenção de líquido. Se ele vai reter líquido, porque ele se sente só como estratégia de sobrevivência, o órgão que está cometido vai receber líquido automaticamente. Então, os seus sintomas vão ser exacerbados. O canal coletor ele sempre se associa, né? Sim. Com alguma a gente coisa. chama que está em síndrome daí, né? São pacientes em síndrome daí. É. E primeira coisa que você tem que fazer, não adianta você tratar nada se você não tirar o paciente da síndrome. E a síndrome é fase ativa, né?